conselho. E hoje a gente vai trazer algumas outras questões, para além daquelas que a gente abordou na última reunião. Então, obrigado novamente pela presença. Nem todos puderam comparecer. A gente espera que nas próximas, todo o comitê, todas as pessoas que vão compor a etapa possam conseguir. Tá? Então, hoje a gente deu aí a tradução do trabalho do pessoal chegando. Você está aqui, você não vai trabalhar, você não consigo. Você se prepara? Boa noite. Tudo bem? Você se prepara? Na nossa comunicação. Obrigado pela presença. Oi? Sem? Posso falar sem? Dá para ouvir? Tranquilo? Então vou falar assim. Vou me apresentar novamente, vou apresentar a equipe que está aqui hoje. Eu me chamo Marco, eu sou arquiteto do Plano de Desenvolvimento Comunitário, uma das empresas contratadas e que está aqui para fazer a tradução e mostrar o que tem se pensado lá dentro da prefeitura, empresa de infraestrutura, o que eles têm trazido de respostas sobre questões de arquitetura a respeito do programa. Além disso, tratar de outros assuntos que sejam relacionados à minha área. A gente tem o Rodrigo, ele é arquiteto, mas também é técnico social aqui do Elo 2, juntamente com a Ana Clara, que é assistente social técnica social, que tem a tutela das famílias aqui que o Elo 2 cobre. A gente tem a dona Leite, representada lá no Tambalzinho, Miramar a gente tem o seu Pedro, aqui Tito Silva também, Tito Silva hoje não compareceu ninguém. Lá do Elo 1, a gente está aqui hoje com o Luciano e a Eduarda, que são lá de Parildo. Brasília de Palha, a gente também hoje não tem ninguém. Cafofo Liberdade, também não estou vendo ninguém. E São Rafael e Santa Clara, a gente tem a dona Iona. Obrigado, dona Iona, por vir. A gente tem aqui a Carla, ela é a técnica social de Santa Clara hoje, referência de lá, e está aqui também para compor a nossa equipe na reunião de hoje. A gente tem a Joana Lorena, ela é auxiliar administrativa, mas também formada no serviço social e compõe a equipe lá de São Rafael, do Elo 2. Então, obrigado, gente, por esse momento. É super importante que estejamos aqui no dia de hoje. Vou passar. Bem, como a gente mostra em todas as reuniões, só aceitar aqui que a Thaís também vai estar presente. Olá, Thaís, tudo bem? Estamos começando agora, a reunião. Você está vendo a apresentação? Não? Deixa eu compartilhar com você então. Boa noite a todos e todas, peço desculpa pelo atraso. Esse é o complexo Beira-Rio. A gente tem aqui as 8 comunidades e bem ao meio delas a gente tem o Rio Jaguari, o famoso Rio Jaguari. Seguindo adiante, hoje o que nós vamos tratar na reunião? Existe um momento de abertura, colocando quais são os objetivos, o que nós vamos exercer de função de trabalho aqui hoje, orientações e a forma de participação que nós temos dentro do programa. Uma das pautas também é a apresentação dos equipamentos públicos nos conjuntos habitacionais. Quais são esses equipamentos públicos? Quais são os projetos? Como que está se pensando esses projetos arquitetônicos desses equipamentos públicos que vão ser construídos nos terrenos onde serão construídos os conjuntos habitacionais? E qual a forma de abordagem das reuniões que vão acontecer no início do ano que vem nas comunidades?
Né? O que a gente precisa mostrar? Quais são as dúvidas? Como deve ser apresentado para a comunidade? Né? Isso a gente vai trabalhar e vai discutir junto aqui hoje, tá bem? Abertura de espaço para a fala dos participantes, a gente vai ouvir no final o que cada participante tem a nos dizer e o agradecimento e o encerramento do nosso momento aqui hoje, tá? O objetivo da reunião é estabelecer esse espaço de participação entre todos, né, um diálogo social e informação para as pessoas eleitas da CAP. Né? Todos vocês aqui participaram de um projeto legítimo do programa, onde quiseram estar aqui, né, para na ajuda e na tomada de decisões e pensar algumas coisas que são muito importantes. Né? Então, esse é um dos objetivos. Outro objetivo é identificar as principais demandas, problemas e preocupações, fornecer, verificar e validar informações confiáveis para a população, tá? E informar sobre a situação atual do programa, que momento nós estamos, né? O que está acontecendo hoje. E registrar as opiniões e expectativas de vocês. Para além disso, hoje nós estamos no espaço de participação. Nós estamos no espaço de participação que se chama os comitês temáticos. A gente costuma dizer que dentro dos comitês temáticos tem as reuniões com a CAP. Gente, vocês estão um pouco maduros aí atrás? Não. Temos o comitê de relocalização das famílias, o comitê de geração de trabalho e renda e a comissão de acompanhamento do programa, né? Que participa dentro desse conjunto dos comitês temáticos. Hoje a gente está aqui com o grupo da CAP, tá? Que foram eleitos por vocês. Na reunião passada, alguns encaminhamentos foram feitos, né? A gente enviou no relatório os encaminhamentos feitos pela CAP e algum deles a gente aguarda que sejam abordados nas reuniões com a comunidade. Né? Então, foi solicitada a presença da Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Urbano para comunicar assim, a solução de risco. Né? A gente espera que nas reuniões setoriais sobre reuniões de risco, essas duas entidades da Prefeitura estejam presentes. Né? A gente fez esse pedido. Colocou também que a Prefeitura deve procurar áreas dentro da comunidade para a construção de alguns conjuntos, né? Entendendo que algumas famílias desejam se manter lá dentro. Né? Então, se existe a possibilidade de alguns terrenos dentro das próprias comunidades, para que seja construído alguns conjuntos, para que as famílias que desejam se manter lá fiquem, solicitar o desvio das galerias e as visitas individuais da equipe de infraestrutura nas comunidades. Essas visitas foram feitas, a CEINFRA visitou as comunidades e hoje fez um novo diagnóstico e acredito que esteja lá em tramitação entre Caio, coordenador, e de CEINFRA para validar as áreas. Outra solicitação é a construção dos edifícios que eles devem ter rampas em todos os andares, foi um pedido feito por vocês. Que se tivesse política de prevenção e combate a incêndio, né, que essa política exige, que exista essa política. Também que nos conjuntos habitacionais eles sejam alimentados pela energia solar, né, políticas de contas sociais, rede de água, energia elétrica. Um outro encaminhamento, uma outra solicitação é a disponibilização de todos os documentos oficiais nos elos e no site da Prefeitura, foi um outro pedido, e que existam materiais de áudio para pessoas que tenham algum tipo de deficiência, né? Então que isso possa ser abrangente nesse sentido, as divulgações sejam abrangentes a todos os públicos. Outro pedido é que seja revista a questão do CAD-Multi, pessoas que foram beneficiadas, porém que eventualmente o pai passou por nome do pai, existe toda essa questão. Hoje, essa situação do CAD-Multi, ela está sendo vista num documento que se chama PE, que se chama Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização, onde vai ser colocado todos esses critérios, né, sobre regularização de alguns terrenos, sobre a questão do CAD-Multi. Hoje a gente sabe que famílias que estão com CAD-Multi positivo são pessoas que já foram de uma forma beneficiadas pela política de
Aqui umas fotos da nossa antiga reunião, se todo mundo lembra, foi lá no lado 1, né? E aqui alguns participantes, alguns registros, tá? Daquele momento. Aqui a gente tem a linha do tempo do programa, eu vou pedir para o Rodrigo passar bem rapidamente, a gente já conversou sobre essa linha do tempo, o Rodrigo vai passar de novo, só para a gente sempre saber que momento a gente está e como o programa surge, tá? Aqui dentro do território. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Rodrigo, para quem não conhece, mas estou sempre aí nas reuniões. A gente decidiu trazer um pouco essa linha do tempo para contextualizar vocês desde quando vem o programa, né? Porque a gente sente que, de alguma maneira, os moradores ficam, mas essa história desse programa é de muito tempo, eu tenho 40 anos aqui, eu moro 35 anos aqui, eles sempre falaram de tirar as famílias daqui, ou de dar uma solução para o Rio, e isso nunca foi feito, né? De fato, a gente sabe que tem um histórico aí de promessas, né, da parte política, da prefeitura, sobre as intervenções aqui no entorno do Jaguari, mas oficialmente dentro do programa João Pessoa Sustentável, que é o que a gente está hoje inserido, ele nasce lá em 2013, 2014, né? Então, foi feito um diagnóstico que chama Ulisses, né? E daí depois disso, em 2015, a prefeitura, né, dentro da Secretaria de Habitação, fez alguns cadastros, né? Foi na época de entrega de algumas feiras, não sei se vocês estavam lembrados também, porque isso ajudou a prefeitura a estimar, né, lá naquele momento, quantas famílias seriam impactadas pelo programa, enfim, né? Foi toda uma época de um orçamento, né? Isso se consolidou em 2017, né, no Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, né? Esse documento, com um nome grande aí, ele disse mais ou menos, lá em 2017, quais eram, né, as áreas de risco, né, que são os famosos mapas do Bidon, não sei se vocês lembram ou já ouviram falar, né? Lá em 2017 surgiram os primeiros mapas com os primeiros indicativos das áreas de risco, tá? Nada muito certo ainda, mas uma estimativa, até porque em 2018 a prefeitura de fato assina o contrato com o BID, que é o banco que financia o programa, né? Então tudo que aconteceu antes de 2018, daquela bolinha ali, foi tudo para a prefeitura orçar esse programa, né? Então, você vai reformar uma banheira na sua casa, você tem que ver quantos metros de piso vai, quanto de parede tem, você vai colocar uma torneira, você vai colocar um vaso, né? Então, para a prefeitura é a mesma coisa, só que nessa escala da cidade, né? Então, tudo que antecedeu 2018 foi uma estimativa que a prefeitura fez, uma documentação que a prefeitura levantou para estimar os custos, né, que esse programa geraria aos cofres da prefeitura de uma maneira geral, certo? Então, em 2018 teve a assinatura, né, da prefeitura com o BID. Em seguida, né, depois de 2019, ali teve alguns trâmites internos. Em 2020 a gente teve a pandemia, né, então foi um momento meio turbulento aí para o poder público, né, muitos funcionários tiveram que se afastar, enfim, foi um momento um pouquinho mais delicado. Mas em 2021 começa de fato se efetivar as primeiras ações do programa, né? Então em 2021 teve 3 licitações, foram 3 concorrências que a prefeitura lançou para escolher 3 empresas para administrar 3 frentes diferentes, certo? Então lá em 2021 a prefeitura fez 3 contratações. Uma delas foi a nossa, que é a equipe social, que está com os 4 escritórios abertos, acompanhando as famílias, dando orientação. A outra foi a equipe de infraestrutura, que é responsável por fazer o diagnóstico sobre as áreas de risco e também propor o projeto de reurbanização do Parque do Rio Jaguari, né? Então é responsável por essas 2 frentes. 3 frentes, desculpa. Pela delimitação das áreas de risco, pelo projeto do Rio Jaguari e pelo projeto de reurbanização das comunidades, né? Então, aquela parte que vai ficar foi essa empresa que ficou contratada, certo? Então, uma empresa é a parte social, que é nossa, que estamos no diálogo com as famílias. A outra é essa que define a área de risco e faz os projetos do Rio e os projetos de reurbanização das comunidades. E uma terceira que foi a empresa contratada para fazer os projetos dos conjuntos habitacionais, tá? Essas 2 empresas elas foram contratadas para
e as duas licitações de projeto. Hoje só parece. Hoje, neste momento, né? Isso. Agora já estão se abrindo licitações para Exatamente. Essa segunda foi justamente para falar que eu faço a unidade de e a gente não esperava, ninguém deu uma resposta para a gente da oposição. A empresa de influência. Fala que frio, uma casa de a gente não estava esperando, porque a gente não tinha uma resposta para essa pessoa. Hoje, mais no final da reunião, a gente vai coletar um pouco essas insatisfações, mas para a gente é importante vocês entenderem esses agentes, né? Quem é responsável pelo quê, porque o programa é bem grande e é bem longo. Então, por isso que a gente trouxe hoje esses agentes aqui para cada um entender de onde que está vindo cada uma das situações. Certo? Então, até 2021 está dando para entender, bacana? Seu Pedro pode falar. Pela nova vez eu faço essa pergunta. Para onde vão trabalhar? Vamos lá, seu Pedro. A gente vai conversar. Essa é a nova vez que eu faço essa pergunta. Ninguém me respondeu. Mas é dessa reunião a gente está trazendo alguns caminhos. A primeira vez que eu fui, essa obra começava em junho de 2021. Para o 23. E a gente não sabe como é que vai. Olha, vai dar trabalho se tirar a isso. Em junho, Vai dar trabalho. foram as primeiras Certo, eu entendo isso de vocês. Eu entendo. A gente está trazendo hoje esses agentes aqui, para a gente entender o papel de cada um, entendeu? Hoje, Eu já estou comprando material, estou terminando de ver atrás da minha menina, eu vou chegar passando 10 na rua. Eu gastei quase 4 mil agora de material inteiro, madeira para copiar a casa, eu vou chegar com ele na rua. certo. Porque essa conversa de vocês, não, você, Eu vou adiantando. vocês estão falando de vocês. Agora a gente está sendo muito palhaço. Certo. Eu vou adiantando depois no final, se as dúvidas do senhor não ficarem sanadas, aí a gente pode conversar um pouco e ver. No final das contas, a gente vai entender o que vocês querem. Certo? Não adianta. Mas vou adiantando aqui um pouco só para a gente continuar. A gente tem que ver lá no universo e o negócio andar. A gente só quer conversa nada. É que nem todas as questões, Pedro, não tem tudo o que o senhor está dizendo, mas nem todas as questões estão sobre as áreas de uso, né? A gente pode começar outras conversas sem esse. Isso a gente vai anotar depois no finalzinho para você. Gente, eu só queria colocar uma palavra aqui que é o seguinte: também, seu Pedro, é a nona vez que eu ouço você falar isso e eu sobre educação. Né? Como vocês se candidataram a essa eleição da CAP, não é só sobre uma única discussão que a gente faz aqui hoje. Tem outras pessoas que também estão interessadas em querer saber quais são os outros assuntos que a gente tem para tratar aqui também. Então, é por isso que eu peço que no final a gente coloque as questões, as indagações, as insatisfações para a gente registrar e levar. Nós estamos aqui hoje como plano de desenvolvimento comunitário, fazendo o nosso trabalho, acolhendo as insatisfações e respeitando muito tudo que acontece dentro da comunidade, porque a gente está aqui do lado de vocês. Mas vamos terminar de ouvir, porque emitir isso com muita educação, para que a gente possa continuar a ouvir. No final a gente fala, estoura a boca do balão, mas vamos continuar, tá bom? E aí no final a gente coloca as questões. Eu estou ouvindo, mas tem a hora que a gente não suporta, não. A gente gosta de novo trabalhar. Tá certo. Claro que está, a gente cansado para Acho que eu vou pegar o microfone e agora eu vou dar uma passadinha bem rápida, tá? Então, dentro da nossa ação aqui como equipe social, a gente já passou por várias etapas, né? Desde a instalação dos elos e a abertura, que a gente já está aí há mais de um ano aberto nos escritórios, né? A gente teve um cadastramento, né, das famílias, a selagem, a
teve muito sobre a nossa responsabilidade, a gente fez essa atualização para entender, inclusive, as famílias que estavam morando nessas comunidades, né? Então a gente progrediu aí, né? Teve várias ações, a gente começou a operacionalizar também o aluguel emergencial, porque a gente sabia que muitas famílias estavam precisando, né? Então hoje a gente já está com mais de 80 famílias sendo beneficiadas pelo aluguel emergencial, né? Que famílias estavam em condições muito precárias de habitação e hoje conseguiram avançar e ter uma condição digna de habitação um pouco melhor, né? Então essas foram algumas ações que a gente fez e que está dando prosseguimento aí, enfim, quer avançar mais nas partes boas, né? Bom, aqui só uma organização também dentro da prefeitura que eu acho importante para vocês entenderem, né? Hoje quem coordena o programa junto com o BID é a Secretaria de Governo, né? Que é vinculado ao gabinete do prefeito. E daí a gente tem o BID como agente financiador e a unidade executora do programa, que é a prefeitura em si, a parte da prefeitura que gerencia o programa, né? Depois a gente tem o Aquila, que é uma empresa que ajuda a prefeitura nesse gerenciamento, né? E dentro da unidade executora do programa, né? Ou seja, dentro dessa parte da prefeitura que administra o programa, a gente tem 4 coordenações principais, né? Que é a coordenação de aspectos sociais, que dá as diretrizes para a gente como equipe social. A gente tem a coordenação urbanística, que dá as diretrizes sobre as áreas de risco, sobre os projetos de urbanização. A gente tem a coordenação ambiental, que está muito à frente do projeto de revitalização do Rio Jaguaribe, né? E toda essa parte ambiental. Né? E temos a coordenação de comunicação, que trabalha muito com a gente também nesse diálogo com vocês. Né? Hoje aqui sendo representado por Ela é por isso que ela está aqui hoje, é sempre importante para a gente também. Né? Então, essas coordenações gerenciam o programa de uma pessoa sustentável, né? Que tem outras frentes de trabalho, mas que a gente hoje está falando aqui no Complexo Beira Rio, que são as 8 comunidades. Né? Então, ali, foi o que eu disse, né? Hoje nessas frentes a gente tem a equipe do habitacional, de infraestrutura e do plano de desenvolvimento comunitário, que somos nós. Então, só essa organização da prefeitura hoje que eu acho importante esclarecer para vocês novamente entenderem quem são os responsáveis por quais ações, né? Então, assim, quando a gente pede uma alteração de área de risco, a gente tem que voltar aqui, ó, só para vocês entenderem. Quando a gente fala sobre vai alterar a área de risco, vai alterar projeto, a gente aqui, ó, tem que vir aqui, conversar com essa pessoa aqui, né? Com a coordenação urbanística. A coordenação urbanística, ela tem que conversar com os outros e conversar com a gerência, né? Conversar com o banco. Então, dependendo da complexidade do assunto, até esse caminho montar, ele é um pouco demorado. É por isso que a gente tem que esperar um pouco. Isso. Certo? Então o projeto ele é demorado porque são várias instâncias e são várias camadas ali. Então a gente tem que conversar, né? E dentro da prefeitura tem todo o fluxo. Então, às vezes. Quem ficou no lugar de norma foi feito? A norma ela compunha os aspectos sociais. Quem é a coordenadora é a Joelma. A norma é um cargo ali solicitado pela Joelma, mas não tem dentro do escopo. Então, é isso basicamente, gente, em linhas gerais, só para dar uma pincelada sobre essa organização dentro do programa. Agora, tudo isso, né, que eu e o Rodrigo nós trouxemos, já é um assunto que já falamos nas outras reuniões, o seu Pedro coloca, né, com muita sinceridade, muita verdade. Olha, eu estou cansado de ouvir tudo isso. A gente entende, nós também já repetimos várias vezes essas questões. Eu já estou com isso decorado na minha mente, né? Eu sei, mas é importante, porque pode ser que uma pessoa nova chegue. Essa primeira parte da apresentação nós sempre iremos fazer, talvez de uma forma mais rápida, né? Porque já está muito batido, né? Já foi muito falado. Mas o que tem de, vamos nos debruçar o que tem de informação nova. O que foi de velho eu já sei. O que tem de novo? O que tem agora para a gente definir? Se eu for falar para vocês que hoje eu trouxe área de risco, eu não
E quais são as maneiras que devem chegar no ouvido das pessoas, é vocês que vão ajudar a gente a definir. Mas foi revisto no projeto? Está sendo revisto. Se não fosse Luana, né? Eduardo, Luana é amiga. Eduardo, está sendo revisto sim. Senão a gente já teria catado aquela apresentada lá no meio do ano. Está sendo revisto sim. A UEB está revendo, eles estão ali analisando o que vai pegar. A data para começar as obras precisa bater um martelo, Dona Ione, nessas áreas de risco. Porque se as áreas de risco começarem até a metade do ano que vem, tudo vai encarretando. Não tem como. Eu, na minha situação, ainda estou aguardando o parecer da carreira. Certo. É nessa revisão que vai se dar, né? Então, essa agora vai ter essa revisão. Não sei qual vai ser essa revisão, se vai ser para mais, para menos, se vai ficar da mesma maneira, né? A prefeitura pode chegar às vezes à conclusão que será da mesma maneira, porque a gente está falando que a gente não está garantindo uma mudança, a gente está garantindo que a prefeitura está fazendo uma revisão e isso vai ser apresentado para vocês no momento que for oportuno, né? Que esse projeto de fato estiver batido no martelo, que é uma coisa que não está ainda, né? Porque são, como vocês viram, são vários agentes e Uma coisa depende da outra, sabe, Dona Ione? Então, a gente estabeleceu uma data sem antes que precisa para aquela data estar pronto, não tem. Eu só perguntei se vocês já sabiam de alguma data. Não. Sempre que a gente tiver as datas, a gente vai apresentar para vocês que são E da outra data. coisa, no que você falou atrás, a respeito da prefeitura não tem construído minha casa. Então, quer dizer, eu não vou receber um apartamento completo se envolver com a casa Isso tudo vai depender, porque existem uns critérios. Se a senhora tiver que ficar de um dispositivo, mas daí existe uma série de circunstâncias que as técnicas sociais do ELPA vão entender o caso da senhora, porque cada caso é um caso. Né? O caso da família 1 é diferente do caso da família 2, é diferente da família 3. Essa casa dela não foi terminada. Posso falar? A minha casa apenas pegou fogo e a defesa civil interditou. Então eu fui até a prefeitura e consegui, porque eles foram construir. E construir em cima. Pode falar, Thaís. Não tem perigo. Pode falar, Thaís. Vamos, olha, Quem complementar dela pode. existe uma lei, né? Todo esse programa, para ele poder virar realidade, a prefeitura tem que regulamentar, ou seja, tem que estabelecer e promulgar leis para que as coisas sejam feitas. Então, já existe a lei, lá estão dados quais são os critérios. Então, a questão do CADMUT está na lei. Tem algumas questões que estão na lei, e aí, a partir da lei, cada caso é ajustado. A gente vai entrar numa fase onde vão ter consultas públicas em relação ao plano executivo de reassentamento. Nesses planos executivos de reassentamento é que vão ser tratadas a partir do que as famílias responderam no cadastro, né, a partir das informações sociais que foram autodeclaradas pelas famílias, e critérios de elegibilidade, que chama uma palavra um pouco difícil, mas quem poderá conquistar o direito da compra assistida, quem poderá conquistar o direito da vaga habitacional, quem poderá conquistar o direito de uma solução comercial. Então, para que isso aconteça, a base são as informações de cadastro, que as pessoas autodeclararam no cadastro. Quem vai apoiar o entendimento disso, do que está na lei e no plano executivo, com o caso individual, são os atendimentos individuais dos débitos. Hoje, o objetivo daqui é tratar dos assuntos de forma geral e não tratar individualmente cada parte. Por isso que vocês foram eleitos como representantes da casa. Nós vamos falar de assuntos gerais e não de assuntos específicos de cada família, ok? Obrigado, Thaís. Então, qualquer questão, no final a gente também vai fazer esses registros, porque no final teremos uma pergunta: o que deve estar esclarecido nas reuniões com toda a comunidade?
né? Mas pode ser uma sugestão. Isso é bom, porque os 12 terceiros que a gente tem lá no governo, nenhum é próximo. Todos são alugados. Eu deveria pensar nisso. É uma ótima sugestão. É isso que a gente quer discutir um pouco, por isso que a gente fala que nem toda discussão ela passa pela área de risco. A gente pode estar discutindo a qualidade desses conjuntos habitacionais com vocês, sem estar discutindo a área de risco. Né? Porque alguém vai para lá, Mas guarda essa informação, porque depois quando a gente for registrar, essa é uma das perguntas. Porque é super bacana isso, né? A gente tem até hoje TSFs que não é um equipamento próprio e que ainda continua sendo alugado. E por isso que é importante, né? A gente discutir um pouco sobre esses equipamentos e tentar achar um meio termo, né? Porque algumas pessoas vão nos conjuntos, a gente sabe que está em condições muito precárias. Então a gente pode discutir para esse grupo, independente se vai ser 100, 200 ou 50, a gente não sabe ainda o que vai ser, mas alguém vai precisar desses equipamentos que estão aqui na proximidade das comunidades e todo mundo pode usufruir, certo? Gente, um dos equipamentos é um CRAS. Alguém sabe ou conhece o que é um CRAS? Ou qual é um CRAS que tem aqui próximo da gente? Hoje a gente sabe que a Beira-Rio ela é descoberta pelo CRAS. Não é? É o CRAS que atende o Miramar em São José. É muito distante, longe. né? Não tem uma cobertura total do complexo. Mas a gente tem um CFC ali, assim, a bandeira, que é bem próximo que Mas é um equipamento diferente. O CRAS, ele tem uma abrangência maior. Ele é uma unidade pública, de atendimento à população, onde são oferecidos todos os serviços relacionados à assistência social. Né? Você pode fazer o seu cadastro único nele. Lá você pode ter orientações sobre eventuais benefícios sociais. Vocês também conseguem saber sobre os seus direitos de cidadão. Né? Tem um apoio para resolver dificuldades de convívio e cuidados com os filhos. Lá vocês também conseguem fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. É um espaço que é voltado para isso também. Ter acesso a serviços, benefícios e projetos da assistência social. Hoje a gente tem o BPC, né, aquele benefício de prestação continuada para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Né? Hoje existem esse know-how, né, que o serviço de assistência social oferece. Né? Esse é um espaço básico para esse tipo de solicitação e encaminhamento. Né? Outro serviço, né? Lá tem o apoio e orientação sobre o que fazer em casos de violência doméstica, né? Orientação sobre outros serviços públicos, né? Sobre o transporte. Né? Hoje a gente tem muitos direitos que nós mesmos não conhecemos. Então é um direito seu, o CRAS, ele é gratuito e é mantido pela Prefeitura e pelo Governo Federal. Esse é um texto retirado do OVBR, tá bem? Opa! Pois não, seu filho. Me diga uma coisa, quem está morando, quem na minha área de risco, que a ela está pagando um aluguel, quanto tempo é aluguel para essa casa? Seu Pedro, a gente está falando dos equipamentos públicos nas áreas onde vão ser construídos conjuntos habitacionais. Aluguel emergencial, essas outras tratativas, se tiver alguma dúvida, a gente trata no final. Vamos falar sobre o tema que está sendo colocado em questão, senão vai confundir muitos assuntos. Tá bom? Essa é uma das perspectivas desse espaço do CRAS, que vai ser construído nos conjuntos habitacionais. Né? Ele tem algumas imagens aqui que foram feitas no 3D e provavelmente assim ou melhor será apresentado quando tiver as reuniões setoriais com as comunidades. Né? Eu vou mostrar aqui melhor para vocês nas plantas o que vai existir lá dentro, o que o CRAS vai fornecer. Isso aqui é como se fosse a planta de uma casa. Né? Acho que todo mundo sabe, quando eu falo planta, todo mundo entende o que é, né? Pronto. E foi feita a setorização. Aqui é a planta térmica, tá? É a planta do nível do chão. Ok? O que está em cinza é toda a área de serviço sanitário. Então a gente tem os sanitários adaptados, tem áreas de descarte, tá? Para coleta e recolhimento de lixo. Tem salas para cursos e multifuncional, né? Alguns cursos, de repente alguma
aula, multifuncionalidade de alguma outra atividade que possa vir a surgir como necessidade da comunidade. Tem uma cozinha, um restaurante comunitário, tá? O amarelo lá em cima. Tem um espaço da coordenação e recepção. E tem uma auditoria e teatro de areia. Tudo isso no piso técnico. O que está em branquinho ali é as áreas de circulação. Tá? Vão ser as áreas de caminhar e passar entre um prédio e outro. Tá bem? O que vai ter no segundo pavimento? E tem um elevador, né? Para acessibilidade. Essa caixa quadrada aqui é um elevador de acessibilidade. O em amarelo é uma cozinha do segundo pavimento. Né? Lá em cima vão ter os espaços de atendimento especializado, com psicóloga, né? Os espaços mais seguros de atendimento. Então lá em cima também vai ter uma copa, um espaço, né? Para que tenha uma brinquedoteca em verdinho, lá no canto direito superior direito. Aqui tem os atendimentos especializados, eu acho que de balcão de atendimentos, né? Onde vai pegar um público maior, que tem que esperar, eventualmente, né? Então foi pensado em umas salas maiores. E também um número maior de banheiros, né? Banheiros adaptados e tudo mais. Aqui é o centro de referência da assistência social. É um equipamento que vai ser construído dentro dos conjuntos habitacionais. E aqui embaixo tem as cores, né? Para vocês poderem ver, para vocês conseguirem observar o que está sendo pensado na setorização dessas áreas, o que vai ter como benefício para a população residente, tá? Vocês vão disponibilizar isso depois? Podemos disponibilizar isso para vocês. Você propõe? Claro. Tá? Bota no site. Agora, o Rodrigo vai apresentar o CEIFA, tá bem? Que é um espaço da Associação de Moradores de Tito Silva. Bom, gente, acho que dentro das áreas de risco, acho que é um pouco questionável a questão do CEI de Tito Silva, né? É o centro comunitário, a Associação de Moradores, né? Ele está bem junto ali, bem na margem do mesmo. Então, acho que nem na versão mais otimista do cenário de risco, o CEI conseguiria permanecer ali dentro da comunidade de Silva, né? Então, dentro disso, o consórcio que foi responsável pela elaboração dos conjuntos, né, ele fez uma conversa com o pessoal do CEIFA, chegou a tirar algumas medidas lá, para entender o que eles tinham de atividade hoje lá, né, e o que poderia melhorar, né, então o que a Associação de Moradores pensa também, né, para esse novo futuro espaço, né. Então o CEIFA vai ser reconstruído em um dos conjuntos habitacionais, né, que vai ser justamente aonde a comunidade de Tito Silva, né, aqueles que precisarão sair, vão para esse conjunto e toda a comunidade vai lá justamente que não faz sentido a gente colocar a associação de moradores e não levar as pessoas para lá, né. Então isso é uma determinante para onde o CEIFA for, muito provavelmente a grande maioria dos moradores de Tito Silva também irão, certo? Então, vou passar um pouquinho aqui. Esse é o projeto, a perspectiva aí do CEIFA, né? É uma área semelhante ao que tem hoje, um pouco maior, se não me engano, né? Então ele vai estar aí dentro do conjunto para conseguir desenvolver as atividades que existem lá. Deixa eu só. Então aqui tem lugares para sala de aula, né? Tem um espaço para MMA, vocês sabem lá que eles têm algumas aulas de luta, né? De MMA lá dentro da Associação de Tito Silva, né? Espaço para salão de cabeleireiro, né? Essas coisas são hipóteses que a gente tem colocando aqui, mas futuramente a gente pode conversar nessas reuniões e a comunidade pode decidir que não quero um espaço para salão de cabeleireiro, a gente quer outra coisa. E daí a gente vai decidir junto com vocês o que é melhor para esse espaço, né? Mas aqui foram algumas primeiras sugestões que surgiram, né? Algumas ideias que surgiram aí no consórcio dos habitacionais, né? Então tem área sanitária também, enfim. Essa também no nível do teto, né? No nível do chão. E tem também elevador de acessibilidade, tá bem? Porque são 2 pavimentos, né? Então tem um pequeno auditório ali também, para quando quiser fazer reunião, conversa com os moradores, né? Então é importante, né? Copa ali para o pessoal ficar trabalhando, para quem está fazendo, né? Uma cozinha ali de apoio.
salão grande também para receber gente, né? Algum evento, alguma coisa assim. Festas, da associação. E uma biblioteca também, ali para o pessoal, né, ter espaço para estudo, eventualmente, alguma coisa do tipo. Hoje no Seifa já existe também uma biblioteca, né? Se a gente vai lá, a gente percebe que eles têm uma série de livros, então também foi previsto esse espaço para que se mantenha esse acervo que eles já possuem. Ô, Marcos, já sabe em qual dos términos vai ser isso? Se já sabe o quê? Em qual dos términos vai ser isso ou vai decidir? Isso ainda está em fase de discussão, provavelmente num dos terrenos maiores, creio eu, e no que vai a população de Ti. E no Mas caso vai ser, o seio vai entrar junto ou vai ser? isso também a gente vamos colocar como ponto de dúvida. Nós também não sabemos. A gente pode trazer, isso é muito importante, colocar isso. Se você puder registrar, cara, essa dúvida. Bom, então aqui as duas plantinhas para vocês verem, mas é basicamente um espaço, né, de 2 andares aí, com algumas funções que hoje foram levantadas, mas lembrando, tudo isso é muito aberto ainda, é uma primeira sugestão para vocês, e é esse tipo de discussão que a gente quer adentrar com vocês da parte social, né? Então a gente quer discutir com vocês como que vai ser isso, porque se a gente não ficar só discutindo, só falando sobre a área de risco e não conseguir avançar também, daqui a pouco os conjuntos vão estar aí sendo construídos e a gente perdeu a oportunidade de discutir e de construir esse espaço junto com vocês. Por isso que às vezes a gente fala, vamos conversar sobre isso, vamos fazer reunião sobre o comerciante, vamos fazer reunião com o catador. Não sei, isso papai. é importante, né? Todos os moradores vão poder fazer parte, né? Sim, daí a instituição, o Seifa, né, as pessoas que coordenam ali a associação de moradores, elas seguem da mesma maneira que está, né? Daí vai ter a eleição, a população de Tito que eventualmente foi. Isso, se alguém de outra comunidade for para esse conjunto e for construído, provavelmente vai abraçar também, né? Normalmente não, com certeza vai abraçar toda essa coisa pessoal que está ali naquele mesmo conjunto. Acho que o João Paulo está aqui, pode contar também depois para a gente que o Seifa ele não só está ali do Silva, mas ele também acolhe algumas populações de Miramar, né? Que é uma outra comunidade. Então não é exclusivo, não é exclusividade. Então é isso, vou passar para o próximo da gente. Bem, gente, aqui de uma pessoa chamada CREI, né, mas a maioria conhece como creche, é também entendido como um dos principais equipamentos hoje de necessidade para a população, né? Entendendo que a população precisa trabalhar, precisa ganhar o seu sustento, tem filhos e muitas vezes não tem com quem deixar. Então o CREI, ele foi assim uma das prioridades para a instalação desse projeto, né? Porque as CREIs hoje de uma pessoa, elas são essas unidades educacionais que atendem as crianças e proporcionam atividades educativas e sociopedagógicas. Então não seria creche, seria CREI. É porque o CREI é o nome. Aqui uma pessoa é chamada de CREI. Lá você pode ter acesso ao aprendizado, cuidado, alimentação pelo seu filho, né? Participar de aulas de ensino básico, de atividades para o desenvolvimento e crescimento da criança, brincadeiras e atividades lúdicas, acesso à merenda e Segura aqui pra mim que eu falei tomar remédio. crianças se desenvolver a Segura capacidade aqui assim pra social, mim. né? Isso é importante Tá filmando? nessa Tá primeira filmando. infância, o contato com a Você sociedade, vê, né? eu só vou tomar o remédio e volto. Foi pensado nesse espaço como um dos lugares para fazer esse tipo de instalação. E ele tem como intuito, principalmente as famílias, né? Acho que está descrito aqui, dar às mães e aos pais um lugar onde seus filhos possam ficar salvaguardados, né? Guardados e bem cuidados enquanto estão no seu trabalho. Tá? Aqui é uma perspectiva também da creche, né? A creche, obviamente, que tem 2 andares, né? A creche vai ser só um piso velho, né? A gente está ali falando de crianças, e eu vou mostrar para vocês o que se pensou, né? Dentro dessa creche. Mas poderia usar o espaço para não desperdiçar, né? Do quê? Poderia usar o espaço para não desperdiçar, fazer um salão ou alguma coisa. Fazer um segundo ano poderia ser, eu não sei se dentro da legislação, porque hoje isso tudo é tudo previsto em lei, a construção dessas coisas. Mas a gente pode propor como ideia também, né? Sim. Mas é um espaço bastante grande, de todas as áreas, talvez não ganhe
do terreno assim, é o maior. Né? Aqui, no rosinha mais claro, a gente tem, começando lá de cima, é um espaço de berçário lactário. Ali, o vermelho, aqui mais para baixo, é o espaço de refeitório. O em roxo, lá na ponta, é uma sala de repouso das crianças. Os em azuis, que são as salas de atividade, né? E aí são 4 salas. O em azul bebê, aqui mais embaixo, é uma área da administração e apoio, né? Onde está atendimento as famílias também. Em verde são espaços de jardim, onde que para entrar esses canais de luz, natural, as salas e os espaços. Tem também ali o espaço da cozinha, né? Para preparar as meriendas das crianças em amarelo. Tudo que está em preto é uma área de serviço sanitário, né? Tem ali que criança precisa muito desse lugar, né? Então está bem distribuído ali pelo espaço. E tem um cinza que é rouparia, imagino que seja onde, né, vai ter roupa, não sei, lavanderia, onde vai guardar as roupas das tribos. Tá? Esse é o centro. Aqui fora não foi pintado, né? Mas toda a parte externa ela é composta por playgrounds, por brinquedos, né? Ginásio na hora do recreio, para que essas crianças possam estar. Como eu acredito para vocês, o creio não tem um segundo pavimento, né? Foi pensado, acho que uma espacialização maior, um espraiamento dele, por conta dessa questão de ser com criança. Né? E aqui a gente tem o CLJ, vou passar por aqui e contar para vocês um pouquinho do que ele é. Vou falar do CRJ, que é o Centro de Referência à Juventude, né? É um espaço direcionado a crianças e jovens, né? Então, para a participação de oficinas, cursos profissionalizantes, né? Atividades culturais, né? Eventos artísticos, esportivos, né? Enfim, também para dar esse apoio aí para essa pessoa que quer seguir essa carreira também do audiovisual, da área, né, vamos dizer assim, artística, né? Então, o CNJ também pode dar um apoio a isso, né? Ter acesso à internet, ter eventualmente uma consulta no computador, fazer uma tarefa da escola, né? Alguma coisa assim, né? Enfim, né? São várias frentes, isso também vai definir com vocês, né? Eu acho que, de uma maneira geral, uma coisa que eu queria pontuar é que todos esses equipamentos, né? A creche, o Centro de Referência da Juventude, a Associação de Moradores, né? São coisas que ajudam a comunidade a criar vínculo, né? Então a gente já trabalhou em outros projetos com o que a gente chama de pós-ocupação, né? Então a gente já trabalhou com projetos de quando a população já tinha se mudado, já estava no conjunto e a gente foi lá dar uma assistência social para essas famílias que já tinham se mudado. Em outros projetos pelo Brasil, né? A gente já trabalhou com isso. E a gente sabe o papel fundamental desses equipamentos nessa reconstrução desses laços, né? Então, é aí que o pessoal vai se conhecer, né? Nesses espaços que vai se criar os novos laços de vizinhança, né? E que o pessoal vai realmente, né, começar a ter uma outra perspectiva, uma outra visão, um outro diálogo e conhecer o morador, né? Conhecer o seu vizinho, né? A gente quer manter ao máximo, né, os laços de vizinhança, né? Isso é uma prerrogativa nossa, né? Uma cláusula técnica, a gente fala, né? Uma coisa que a gente quer muito manter, os laços de vizinhança aqui da comunidade. Mas pode ser que eventualmente, por N motivos alguns, a gente não consiga, né? Então todos esses equipamentos, a escola, né? A creche, o Centro de Referência de Juventude, para você, eles vão ajudar a reconstruir um pouco esses laços, né? Então acho que é algo importante para a gente salientar, né? Enfim, vou mostrar um pouquinho do projeto para vocês também, né? Então aqui é uma perspectiva, tem uma área limpa embaixo, né? Então ali dá para ver bem, né? Tem uma área mais limpa embaixo e depois tem mais 3 pavimentos, né? Aí tem uma coisa ali que é um elevador, dá para ver bem, né? E em cima provavelmente é uma caixa d'água, mas a gente, só para falar um parênteses, né? Aqui embaixo, eu acho que é muito famoso quando a gente vê em algumas reportagens de São Paulo, por exemplo, quando a gente vê lá o vão do MASP, onde tem as principais manifestações na Avenida Paulista, eu acho que eles pensam muito nesse espaço aqui de baixo como esses espaços de integração, de contato com a natureza, de exposições artísticas. Então não tem uma planta, mas é esse espaço livre e de uso de bem comum.
sabe? Então eu acho que só queria fazer esse Que é um espaço livre ali, né? Embaixo, então também além do centro de referência da juventude, também tem esse espaço no térreo que pode ser usado para andar de skate, o pessoal, né, que está ali sempre desenvolvendo essas atividades que são do cotidiano, né? E daí aqui um pouquinho, né, ali, tá vendo? Essa primeira que está mais entrando, ela está branquinha porque justamente só tem a área de simulação, ou seja, é só uma escada para você subir para cima, né? E daí lá em cima vai ter os laboratórios, área de circulação e área de serviço sanitário, né? Então é mais essa coisa da suporte. Tem sim. Ó, tá aqui. Ó, aqui, ó, essa caixinha, tá vendo? Então, é um pouco disso. Daí, em cima tem mais coisa, né? Então tem uma copa ali dos funcionários, né? Para o pessoal que for trabalhar e até para as pessoas que vão estar ali praticando eventualmente, né? Mais laboratórios, a área ali da direção, do pessoal, né? Que está ali, né? Parte de arquivo também, que tem documentos, enfim, né? Tudo que for necessário para esse equipamento funcionar na plenitude do que ele precisa, né? Então tem ali também um auditório também, né? Para receber, para fazer essas capacitações, fazer um workshop, fazer um curso com esses jovens, né? Então é um pouco disso que a gente está mostrando, certo? Então a gente queria trazer um pouquinho para vocês, para, assim, dar uma palhinha, vamos dizer assim, né? De que existem outras frentes que a gente pode estar discutindo, né? A gente pode estar discutindo os conjuntos habitacionais, a gente pode estar discutindo a compra assistida, por exemplo, a gente pode estar discutindo as modalidades, as outras modalidades, né? Sem que as áreas de risco estejam de conta. A gente entende todas as frustrações de vocês quanto à definição das áreas de risco, mas isso não impede que a gente avance em outras frentes, né? Quando a área de risco for definida de fato, quando se sanar as dúvidas de vocês, né? Quando de fato a prefeitura bater o martelo, a gente já está com isso decidido, entendeu? E aquela coisa que o Daniel perguntou, quando começa a obra? Se a gente não avançar nessa discussão aqui, quando a obra começar, a gente não vai ter discutido, entendeu? Então, por isso que é importante a gente avançar nas discussões, né, do comitê quando a gente fala comitê de relocalização, de reassentamento e relocalização. Vai retirar a minha... Não é isso. O comitê está aqui para discutir as alternativas de reassentamento, entendeu? Como que vai ser, como pode ser, como que vai ser, como que a gente pode tentar essa coisa dos laços de vizinhança, né? Eu quero morar com meu vizinho, que eu acho que mora comigo, eu não quero morar com meu vizinho, né? Então a gente tem que entender se isso é uma vontade de vocês, por exemplo, também. Se é morar com o vizinho, se eu quero o Miramar quer ficar próximo do Tito Silva, ou se não quer, entendeu? Então, esse é um pouquinho a discussão que a gente quis trazer hoje. A gente trouxe os equipamentos como forma de instigar vocês e mostrar que a gente pode abrir outras frentes de discussão sem estar sempre discutindo a questão da área de risco, né? Isso, a gente como equipe social, a gente fica frustrado de não conseguir discutir isso com vocês, porque a gente sabe da importância disso lá na frente, né? No futuro, certo? Já tem o tamanho do apartamento? Essas áreas dos apartamentos é uma das ideias que a gente mostre nessas próximas reuniões que vão ser feitas com toda a comunidade, né? Todas essas informações vão constar lá, o tamanho, quantos quartos, se tem apartamento adaptável, o que mais, para além desses equipamentos públicos, vão existir ali, né? Hoje a gente sabe que tem 2 outros equipamentos públicos previstos, um é um posto de polícia e um segundo é um galpão para catadores de reciclagem que também está sendo pensado. Pois não, Paulo? Seria bom, eu vejo muito questionamento, seria bom os conjuntos habitacionais ser direcionados, os conjuntos habitacionais da Tito Silva ser separados dos moradores do Miramar, entendeu? Porque esses laços de vizinhança Não, assim, entre as 2 comunidades. os blocos comuns. Isso, a gente pode discutir isso. uma das preocupações dos moradores é essa. E uma das discussões que a gente tem que fazer aqui é essa. Porque eu escuto muito, vai morar junto com o pessoal. Não, é isso que a gente precisa. Então seria bom vocês trabalhar isso aí. Entendeu? Isso a gente vai pensar, vai trazer para vocês a Fazer um proposta. conjunto habitacional só para o Miramar
Silva, os moradores da Tito Silva. A preocupação da gente é saber aonde. Seu João, depois eu vou falar para o senhor de novo aonde vai ser. Daí na próxima reunião, vai ter inclusive a metragem da onde vai ser. Não, esse é que agora a Daniela já está quase no Natal. Mas eu acho que. Na próxima já vai ser. Mas a partir de janeiro já vão começar as reuniões sim, tá bem? Isso, é muito provável que seja em janeiro, porque essas reuniões precisam sair. Não, é para os conjuntos habitacionais de todos os moradores. Não significa se de um conjunto não vai poder usufruir do outro. Até porque são próximos. Vai poder, se não vai ser conjunto fechado, com muros, é aberto. Ô, Marcos, tem a probabilidade, como tem três elementos, de alguns habitacionais ser distantes do outro, das comunidades, tipo, Padre São Rafael ser interno X, Tito Silva e... Estarem juntos, você acha? Não, eu penso assim, se eles vão ser diferentes, em terrenos diferentes, ou se vai ser todos os habitacionais um terreno só. Muito provavelmente as comunidades elas vão estar divididas, cada uma por um terreno. Né? Então, Mas como? Vocês só Só são. para esclarecer, hoje a gente. é porque na verdade a gente tem 3 terrenos previstos. Nós temos 3. A intenção é de se colocar as comunidades mais próximas no único terreno, por essa relação. Mas isso a gente vai discutir junto aqui também, como o João acabou de trazer. Miramar e Tito Silva. Todas essas coisas que poderiam abrir vagas para a própria comunidade trabalhar. Mas essa é uma das questões, né, também, que se dentro das comunidades também haja a possibilidade de se constituir dentro ali algum desses conjuntos. Tá? Não descarta a possibilidade da gente Miramar sair daqui, Posso falar? Vamos lá. Pode falar. Acho que até se esclarecer. Vamos deixar a Thaís aqui comentar. Fala aí, Thaís. A dúvida é sobre a local. Então, gente, é o seguinte, ó, desde a primeira reunião que a gente fez, lá em maio do ano passado, de 2021, a gente sempre apresentou quais são os terrenos. A gente sabe, desde sempre, quais são os terrenos que o programa trouxe. Né? Então, a gente sempre mostrou as imagens das comunidades e dos terrenos. Então, existem 3 terrenos disponíveis, onde tem uma equipe fazendo a elaboração dos projetos para poder fazer a apresentação para vocês. Como a gente vai, que família vai tratar o terreno, existe uma proposta de discussão dentro dessa reunião, da reunião de hoje, vai dentro desse comitê, porque cada comunidade tem um número de famílias, né, que estão em situação de risco. Cada terreno cabe um número de unidades habitacionais. Não todos os terrenos cabem no mesmo número. Então, essa diretriz que o Rodrigo colocou, que nossa equipe, escutando você, entendeu que muitos vizinhos querem permanecer vizinhos quando, né, tiverem a situação de relocalização, isso é uma premissa. Agora, exatamente quantas famílias iguais vão para cada lugar, isso é uma construção que a gente vai ter que fazer logo nos próximos meses. Né? A gente vai precisar entender qual comunidade vai para o terreno 1, ou quais comunidades. Nós temos 8 comunidades e temos 3 terrenos. Só que tem comunidade que vai estar em situação de risco 11 domicílios. Tem comunidade que está em situação de risco 200 domicílios. Então, existem diferentes tamanhos, né, de relocalização de cada um. Então, para deixar vocês mais tranquilos, em relação à solução dentro da comunidade, existe previsto no programa
uma unidade horizontal, ou seja, uma casa sobreposta, uma casa de 2 andares que cai com 4 famílias, né? 4 casinhas no terreno, mas essa medida, né, de compensação, que assim se chama, essa unidade habitacional, que não é um apartamento de prédio, mas são casas sobrepostas, já executadas na Paraíba, ainda não avançou no sentido de definição de onde é possível, tá certo? Então, só para saber, a gente tem 8 comunidades, a gente tem 6 terrenos, e a gente vai precisar discutir e escutar vocês nas próximas reuniões, para que vocês possam apoiar nossa equipe para fazer essa indicação. A comunidade X vai para o terreno Y, que está mais perto. E ainda tem X apartamentos, mas ainda não temos 8 terrenos, tá certo? Então a gente vai ter que juntar duas comunidades. E a gente vai precisar escutar vocês a partir dos números, né? Quantas famílias estão em situação de risco aqui, na comunidade de Miramar? Quantas em Brasília de Palha? Quantas em Cafofo? E aí a gente tinha que fazer, existe já um processo, uma dinâmica desenhada para a gente trabalhar isso na próxima reunião. Mas essa dinâmica não é objeto da reunião de hoje, tá bem? Obrigada. Isso, Thaís, perfeito. Para a gente dar encaminhamento, nós começarmos a coletar as questões, as informações, para a gente não ficar aqui só no campo da discussão, mas que a gente crie um documento, né? Assim como as antigas propostas de encaminhamento de vocês, nós também vamos colocar as de hoje. Existem algumas questões que eu queria colocar, tá? Para que a gente possa começar a fazer o registro. Aqui são... Bom, gente, o que vão ser essas reuniões setoriais que vão acontecer provavelmente no mês que vem? Elas serão reuniões em atenção ao manifesto e em decorrência à correção na base da CAGEPA. As reuniões setoriais buscam promover um espaço de diálogo e apresentação a partir das correções e apontamentos realizados no processo, com o intuito de criar o cenário final das áreas de risco da comunidade do Complexo do Brasil, que serão atendidas pelo Programa de Proteção Sustentável. Então, a partir daquele manifesto, do documento, das insatisfações, nós iremos apresentar nas reuniões comunitárias, setorialmente, as apresentações que vão dizer sobre as áreas de risco, as modalidades, onde vão ser os projetos, onde vão ser construídos os conjuntos habitacionais e todas as dúvidas que sempre prevalecem nas reuniões, né? Para que a gente possa começar a discutir outros assuntos que vão para além desses. O que eu queria mostrar aqui para vocês é que... Deixa eu só clicar no negócio. Antes de mostrar as reuniões setoriais, eu queria dizer que o que foi apresentado dos equipamentos públicos, a maneira como aquilo foi apresentado, quando eu for perguntar para vocês agora no final o que deve ser mostrado, como deve ser mostrado, tente tirar como base o que nós mostramos hoje. Tipo, Marco, acho que não ficou legal a forma como ficou apresentado. Não, eu gostei que teve cores nas plantas e mostrou a perspectiva, mostrou aquelas fotos. Achei que deu para entender bem. Achei que faltou onde que vai estar esses projetos, vai estar em qual terreno, vai estar em qual lugar. Achei que faltou isso. Acho que de repente tem que ter uns vídeos. Não, de repente acho que tem que ser a empresa de infraestrutura que está falando, porque ela que vai saber dizer a metragem, sabe? Traga umas propostas. O que vocês acham que deve ter nessas reuniões setoriais? O seu Pedro já está lá dando um monte de ideia no fundo. Vamos lá, só porque eu pulei aqui, as reuniões setoriais em Santa Clara, Daniel, e aí se tiver alguma questão a senhora pode colocar. Ela de Santa Clara, né? Os setores, eles vão ser
vai o número de pessoas, acaba que fica uma multidão na reunião, tá? No setor F ele vai ser sozinho, numa segunda reunião, então A e E é um dia só para A e para E, num outro dia só para o F, e depois um terceiro dia para o setor B, C e D. Tudo isso foi pensado pelo tipo de risco e pelo número de pessoas, tá bom? Por isso que essa divisão dos setores foram pensadas assim. Aqui, Brasília de Palha. Brasília de Palha a gente uniu toda a comunidade numa única reunião, porque em Brasília de Palha hoje o risco é muito pequeno. Não atinge pouquíssimas famílias já no primeiro estudo, e eu acredito que agora nessa próxima análise, onde vai dar muito pouco, né? Vai a unidade 3 para 100, né? A margem não vai mudar. Tá bem? Cafofo Liberdade também, né? E aí o Luciano está aqui como representante ali das 3, acho que pode colocar as questões, você também é Eduardo. Aqui é Cafofo, tá bem? Cafofo também é um espaço pequenininho, foi pensado num único dia, essa reunião para Cafofo. Em Vila Tomauzinho também, tá bom, dona Neide? A Vila Tomauzinho é uma comunidade pequena. Em Miramar, seu Pedro, Miramar vai ter um dia de reunião também, tá? Porque o risco perante as outras, Miramar é uma comunidade grande, porém o risco lá afeta poucas famílias, então é um dia também de reunião que foi pensado, tá? Isso é semelhante também, o que a infraestrutura tem colocado é praticamente o mesmo risco para todas as famílias. Então, a gente tentou agrupar e então vai ser uma reunião só. É uma discussão muito parecida sobre o tipo do curso, tá bem? Padrinho Bandeira foi dividido o setor A e E, tá? Acho que tem questões que são semelhantes, referentes ao risco. O B junto com o C e o D junto com o F. Talvez a gente coloque lá o Padrinho do Bandeira, que é um assunto bastante forte, sobre as galerias. Mas as galerias, todos os assuntos vão ser abordados em todas as reuniões. Então, no dia que vai ter o A e o E, a gente vai abordar todo tipo de risco. Já que tem a galera. Mas o. Marcos, era para ter colocado a Beatriz junto com a do Francisco. Então, mas a gente vai tratar das galerias em todas. Não vai ser só no dia que for para C ou só no dia que for para F. Se vocês acharem que é interessante, a gente pode propor. Eu acho que a gente pode colocar uma proposta de introduzir para as galerias no dia. Né? Se assim for entendido. Reuniões locais na comunidade. Não, só esse padrinho do bandeira. Isso. Tá? Agenda de reuniões. Eu não sei, eu acho que vale a pena colocar, de repente você discutir com o Luciano e vocês pensam e registram depois ali no. Deixa eu só fazer uma adendo só sobre isso. São duas galerias ali em Padrinho, né? Uma Na Adolfo Cirne e a outra ali na Beatriz Moreira. Então, o B e o C, a galeria pega um pouco do B e um pouco do C, por isso que a gente agrupou. E na outra, o setor F, lá, né, que é na rua da Ponte, que é a Adolfo, que é outra galeria, outra condição, né, está mais exposta, a gente consegue mais olhar. Então, são situações um pouco diferentes, embora conceitualmente isso seja o mesmo, né? E é aquilo que o Marco falou, a gente tentou dividir também o público, porque a gente já entendeu que juntar muita gente, às vezes a gente não consegue discutir tudo, né? Então a gente chutar com o setor B, com o setor C, com o setor F, que são setores, né, bem impactados e bem comuns do ponto de vista de famílias, né? Então a gente não conseguiria discutir. Então por isso que a gente fez esse agrupamento, certo? Essa divisão de setores ela já é com base na conversa que nós tivemos na última reunião com vocês, tá bem? Aqui a gente tem a divisão de Tito Silva. Tem quem está de representante de Tito? Você Tito Silva, bacana. Aqui são as divisões das reuniões setoriais que vão acontecer ali na comunidade. Então, ali na rua Frei Damião, no setor B, vai ser um dia, tá? De reunião só para aquela rua. Na rua Maria Júlia, na São Francisco de Assis, que é o setor A, e o setor C vai ser o
conversa com a Q e no setor DE, que pega a São Francisco, uma segunda parte da São Francisco e uma outra parte da Rua Avenida União, também uma terceira reunião, tá bem? E aí, todas as reuniões, três reuniões, a depender do que a gente propor aqui, com uma ideia de como deve ser apresentado, e aí isso, gente, vai desde hora, acho que o horário das apresentações tem que ser de tal a tal hora, os dias, tem que ser no sábado, tem que ser no domingo, ou não, tem que ser todas à noite. Quem que deve estar nessas reuniões? Não, tem que estar essa empresa que vocês estão falando. Propor, como que deve ser apresentado? Não, tem que ter umas cartolinas coladas na parede, tem que ter apresentação, de repente tem que ter uns estandes espalhados. Vai ter um estande que vai estar só falando da defesa civil, vai ter um estande que vai estar só mostrando os conjuntos habitacionais, vai ter um outro que vai estar só mostrando os equipamentos públicos. Como que a gente deve mostrar isso para a comunidade? Deve ter um especialista falando sobre o tipo do risco. Agora a Centra fez um estudo lá, foi lá visitar as comunidades. E aí, Centra, conta para mim, como que é esse estudo? Com base em que vocês fizeram esse estudo? Será que é bacana ter esses estandes? Pensar assim, o que eu vou chegar lá, vou absorver e vou entender. Não, agora eu entendi tudo desse programa que eu poderia aprender. Tem que ter cartilhas do dia espalhando na comunidade, tem que ter panfletos enfim, com esses projetos que a gente mostrou hoje, tem que ficar nos panfletos, num caderno de projetos. Estou pensando com vocês. Façam as propostas, tá? Pois não, seu Pedro. A área da Cajepa não é um dos terrenos, a área ao lado da Cajepa é um dos terrenos. Isso. Não, tem a Pio 11, tem um na alça da BR e tem um ali de frente com o ginásio. Sabe, você desce a rua da PSF de Padrinho, tem o ginásiozão. Você está aqui na Avenida Beira Rio, está indo sentido ao Unimed. Tem um ginásio bem grande, o ginásio Padrinho. Aquele terreno lá de frente é uma das áreas também. Você tem capacitação do Em professor. frente ao secar. E de frente a secar. Se a mulher embora ter área de risco, aquele terreno não é não. No primeiro inverno, no passado, ele começou a se Outra questão, vamos anotar aí, eu quero que vocês me expliquem no dia da reunião setorial, eu quero que vocês me expliquem, prefeitura, no dia da reunião setorial, o porquê que a gente está em risco e os terrenos que estão na área ali, do lado do rio, não estão. Por que vocês estão dizendo isso? Outra questão, vamos registrar, eles têm que tirar essa dúvida pra gente. Terreno aqui dentro do Miramar. Pronto, Mas em reuniões foi falado. E até o terreno pesado, nós vamos lá perguntar se ele reuniu-se e a própria prefeitura definiu. Estava dizendo que não. Entendeu? Pronto. porque aquele terreno ali da Cajepa é área de risco pior do que nós. Vamos só terminar a agenda das outras comunidades, daí a gente pode tomar Quando essa. eu for falar, eu explico o Júlio. Índico Silva, como eu já apresentei, tem essa situação. E aí São Rafael foi dividido por esses setores, né? Então a gente tem o setor C e o setor I juntos, né? Acho que eles são os setores que estão mais próximos ali do rio. Esse aqui logo no início, aqui embaixo, lá no final, próximo da ponte. Tá? Eles têm também uma situação de... Vocês marcam assim porque todo mundo que queira que não vai ser beneficiado, né? Isso, na outra comunidade é beneficiada pelo programa. Não, assim, tipo, a São Rafael, não é todo mundo que vai sair, mas por causa da regularização do Isso, e na verdade não é só o projeto de regularização, tem todo um projeto urbanístico que vai ser feito dentro das comunidades. Né? Como a gente já falou para vocês de pavimentação, de colocar alguns outros equipamentos ali dentro também, pode ser praça, existem outras coisas, né, de benefício para quem vai ficar. Continuando, né, aqui em São Rafael, o setor D, que é ali do lado da igreja católica, está aqui em Sol,
o setor F, para quem sabe ali onde fica a escola, o setor H, mas lá para o final, indo lá no final de São Rafael, quando começa a acabar a Rua do Amazonas, né? Quando começa a acabar a Rua do Amazonas, e no setor J, que eu acho que é lá já do lado daquele posto perto das piscinas, eles foram colocados também todos juntos, pelos mesmos motivos e fatores que a gente já colocou para vocês. O setor A, o B, o E e o G também na mesma situação, tá bem? Agora a gente vai escrever, né? A gente vai anotar, a gente vai propor e a gente vai querer ver nas reuniões setoriais isso que a gente está propondo aqui. E se não é o terreno que nós pensamos como melhor, que eles justifiquem e coloquem lá. Nem tudo vai ser ganho, nem tudo a gente vai ser conquista, mas existem coisas que possam ser, mas a gente precisa escrever e precisa registrar, tá? Volta. Qual área? Certo. Pronto. Qual é o seu nome? Você é de qual comunidade? Você é do Miramar. Certo. Hoje, todas. Mas assim, eu fui dois vice-versa, mas não vai ter mais tempo. Entendeu? Porque, por exemplo, se essas áreas são invadidas, e por que não vou providenciar, sei lá, porque assim, essa história aí, moradores que vai e muitas dessas áreas, apesar de ser difícil, não tem mesmo uma legislação, uma inovação, não sei, alguma coisa que justifica a hora desses casos que estão aí. Mas assim, alguns têm principiando a ocupação, mas muitas dessas áreas são muito vazias, e muitas dessas pessoas criaram valor que o valor que eu pago acredita assim, é desse livro, entendeu? Qual que é o seu nome? Flávio. Flávio, né? Bem, Flávio, acho que deve ser a primeira vez que você está participando conosco, ou já participou alguma outra vez. É muito bacana isso que você está trazendo, porque envolve uma série de questões conceituais, né? E quais são elas? A gente não está falando de invasão, né? A palavra invasão, na verdade, isso tudo está relacionado ao que a gente chama de direito à cidadania e moradia. Essas pessoas não estão lá porque elas querem, ou elas não estão lá porque elas escolheram estar. Elas estão lá por uma falta de direito muito anterior e que as fizeram. Ninguém quer morar dentro do rio, ou ninguém quer estar numa área que possivelmente é em cima de uma galeria. Eu não sei o dia de amanhã se aquela área pode abrir aquilo ou não. Então, essa ocupação, né, e esse não registro que tira o direito de regularidade do território, né? Então as pessoas elas não pagam IPTU, mas ao mesmo tempo, teoricamente, elas não teriam direito à pavimentação, à rede de água, à rede de energia, à rede de esgoto. Porém, isso foi sendo conquistado. Só para concluir tudo dentro dessa lógica do que eu estou dizendo. O programa, junto com o PID e a Prefeitura, e nós que somos técnicos sociais, nós estamos trabalhando com as famílias, né, nesse momento, olhando para toda essa situação. A ideia principal não é a remoção ou a relocalização. A ideia principal é a regularização e trazer o direito de moradia e cidadania dessas pessoas. A regularização fundiária não pode acontecer, e a Prefeitura nunca vai regularizar, áreas que estão propensas a ter risco. Essa área nunca vai ser regularizada. E essa pessoa vai continuar ali, como sempre, sem direito, sem nome na escritura, sem ter direito de posse de verdade naquele espaço. O que o
o programa está trazendo de benefício para essas famílias que hoje estão em risco e não, infelizmente, não vão passar pela regularização? O direito da moradia pelas benfeitorias que o programa oferece. Existem as modalidades habitacionais para quem reside e existe indenização em dinheiro para quem tem um imóvel de aluguel até. Então, digamos, eu sou proprietário, Marco, sou proprietário de uma casa que está em risco, o meu inquilino ele vai receber o benefício da moradia, mas eu, como proprietário, também apliquei, às vezes, dinheiro de uma vida toda ali. Eu vou receber a indenização por aquele espaço. Vão existir grupos que vão ficar descontentes? Vão existir sim, mas a gente precisa pensar também que esse é um benefício da maioria. É um benefício comum. Talvez eu saia perdendo um pouco, talvez eu saia, mas vai ter muitas famílias que vão sair com os seus direitos desse programa. Direitos que nunca foram conquistados e direitos que talvez elas nunca tivessem. Então é o momento também da gente parar de olhar para os nossos próprios umbigos e tentar também olhar para quantas famílias estão lá dentro, morando dentro do rio. Para quantas famílias também querem esse programa? Eu não quero, mas tem muitas que querem. Então é o momento da gente saber dar valor também para algo que em muitos lugares o desastre chega e aí acontece de casas serem demolidas e nada está acontecendo ali. A casa foi demolida, olha, não posso fazer nada porque você ocupou. É um pouco sobre isso. Acho que é uma fala bastante importante essa que você traz. Mas o programa ele reconhece o direito primordial das famílias, que é o direito à moradia e a exerção da cidadania. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, trabalhando com vocês, para que se garanta cada vez mais esses direitos. Tá? Essa é uma pergunta para as próximas reuniões, que a gente quer que o que seja falado aqui hoje seja apresentado lá. Tá? E a pergunta é a seguinte: após o exposto dessa reunião, de tudo que a gente conversou com vocês aqui hoje, vamos construir agora um documento de sugestão. Vamos escrever aqui nessas folhas. O que você espera conhecer de novo nas reuniões setoriais? O que vocês querem ver lá? A Daniela quer saber. O que a Daniela quer saber? Pode ser o seu caso específico. Eu quero saber sobre tal assunto. Luciano, olha, eu quero ver isso. Eu quero que tenha aquilo. Quais que são as dúvidas que até hoje não foram esclarecidas e elas devem estar apresentadas nas reuniões setoriais? E como isso deve ser apresentado? Essa pergunta não está aqui. A gente já parte depois, dado tudo que estudou, tem alguma sugestão ou dúvida? É o que a gente vai colocar nesses papéis. E depois, provavelmente, essa nossa próxima reunião já vai ter passado a setorial. A gente já vai ter feito. E a gente vai fazer um balanço. E aí, gente? Será que atingiu a expectativa da comunidade? Com vocês, Eu estou falando, a próxima reunião que a gente tiver com vocês, talvez já vai ter tido as reuniões setoriais. E aí, atingiu a expectativa? Foi como nós imaginávamos? Faltou alguma coisa? Eu espero que não. Então é importante que a gente coloque tudo o que a gente acredita que deva constar. A luz, a exemplo do que foi apresentado hoje, dos equipamentos públicos, que é uma coisa muito pequena. Já tem data certa? Ainda não. Quando tiver, nós vamos divulgar. Eu acho que vocês podem ter. Começa a divulgar com uma semana de antecedência, pelo amor de 15 dias. É 15 dias de antecedência. Tá? Não vai ser mais. Para as pessoas se organizarem. Tá? Gente, agora a gente vai fazer uma. Eu não sei quem você quer falar alguma fala, eu vou abrir para quem quer fazer alguma fala, eu vou abrir a dinâmica para que eles possam. Vocês. Não. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui hoje? E eu espero que vocês escrevam de fato. Eu vou distribuir umas folhas azuis. Pode usar a mesa quem quiser usar a mesa. Quem não conseguir se apoiar aqui na mesa, vamos dar 15 minutos, porque a gente está cansado também. Escrevam tudo que vocês acreditam que deva estar nas reuniões setoriais. Ou se não, as principais coisas que vocês acham mais. Porque se for escrever tudo, a gente coloca essas 100 folhas aqui. Mas eu vou registrar. Eu vou pedir para a Carla e para o Rodrigo me ajudar a distribuir.
distribuir uma prancheta, distribui uma lá no seu peso para ela, por favor. Pode chamar a gente, distribui uma lá para eles, cara, por favor. E quem puder usar a mesa aqui, tem os canetões. Se quiser tem caneta também, pode usar quantas folhas quiser. Eu vou contar aqui uns 15 minutinhos. E aí vamos. E é bom escrever o nome de vocês também na folha. Para a gente saber quem que sugeriu. Eu acho que dá para usar a mesa. Quem quiser usar a mesa pode ficar à vontade. Se quiser puxar a caneta, vou pegar. Você quer caneta ou quer um canetão? Não, ela quer, eles preferem caneta. Tanto faz. Caneta, ó. Tanto faz. Ó, pode ser essa? Daí fica grande. Se não tiver, ó, tem uma menorzinha aqui. Deixa eu ver se essa tá funcionando. Tá também, ó. Se ela quiser essa. Deixa eu só colocar aqui para não perder a tampa. Não perder a tampa. Vou só me lembrar porque a dúvida da gente lá da Vila Tambalzinha é mais sobre os engenheiros, né? Para fazer. Sobre a questão do risco. Sobre a questão do risco. Entendi. Porque a gente quer ver qual é o risco que tem aquela galeria que fica vizinha à minha casa. Que abrange todas as outras casas, né? Fora isso, a senhora tem alguma outra coisa que a senhora acha que seria importante lá para Vila Tambalzinho? Sobre os conjuntos, sobre o reassentamento, Não, sobre uma dinâmica de reunião? Se não sair a regularização, mas isso aí já foi falado, já foi tirada a dúvida, Uhum. é sobre a avaliação da CAGEPA mesmo para ver a área de risco. Avaliação ali da galeria, né? Da galeria. Então escreva isso. Daí põe o nome da comunidade também pra gente entender, né? Vila Tambalzinho. Quer sentar, gente, para vocês escreverem? Senta, menino. Pega uma cadeira, ó, escreve aqui também. Tô pensando. Senta aqui, melhor. Senão vai ficar com risco de papel. Tu pode pegar esse? Eu pego outra coisa. Fora da sala, tem que separar primeiro, você tem muita coisa para falar, e aí... Depois no final? Não, pode falar. Entendeu? Quando o povo Reforma da associação. Vocês vão examinar direito? Oi? Vai examinar direito? Você pode usar caneta? Não, vocês vão examinar direito. Claro, a gente está coletando para a gente colocar no documento, gente. A gente manda para vocês depois do documento. Marcos, e eu quero as fotos, viu? Daquele. Dos projetos. Para a gravação, por enquanto? Para a gravação? Melhor. O que eu fui apresentado nas reuniões setoriais, que vai falar sobre os riscos, onde vai ser construído os conjuntos, o que vai ter, o que não vai ter, por que tal família vai ser o que outra não vai. Tudo isso vai estar nessas reuniões setoriais. E isso é porque a gente já está quase em 2023, né? E aí vai ser só nesse momento. Agora é uma fase da gente consolidar isso que foi escrito por vocês. E aí eu vou pedir para o Rodrigo para a gente focar aqui, tá bom? E aí depois a gente continua conversando. E vou dar um espaço de fala para que vocês, se vocês quiserem trazer alguma questão. Luciano tinha pedido a fala, quer fazer alguma complementação, alguma questão? Segura, por favor. Eu deixo a Bárbara para você. Desse jeito assim. Tá bem? Não, sem microfone, não sei. Olá pessoal, está ouvindo bem? Olá pessoal, meu nome é Luciano Anselmo, certo? Eu sou morador da comunidade de Padrão de Bandeira. E aí o que acontece? Aquele senhor ali, acho que é Paulo, né? Paulo? O senhor Paulo? Pedro? O senhor Pedro? Com relação à dúvida que o senhor tem, dá uma olhada no YouTube. Eu coloquei, acho que tem dois YouTube, Luciano Anselmo e Luciano Anselmo Gonçalves. Eu fiz a leitura de todos os documentos da prefeitura do programa. O plano diretor de reassentamento e relocalização, a lei a lei da Minha Casa Minha Vida. Eu só não li o Estatuto das Cidades, porque eu achei inadequado por causa que ele está em mudanças. E aí o que acontece? Na página 81, 82, 83 tem as questões dos terrenos, tá? E aí eu fiz os questionamentos, vamos lá. Os CRAs é interessante que a gente pense, aí vou dar uma ideia aqui, se vocês concordarem
voltarem, beleza. Aí a gente foca para todo mundo estar, porque eu não sei se sempre eu vou poder vir. E aí o que acontece? Questionamento do PSF, tem que ser no CRAS, dá para disponibilizar no CRAS. Por quê? Os PSFs, eles têm, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, ele tem georreferência. Tipo, o PSF Torrinho, ele atende as pessoas da Comunidade Padrinho Bandeira, da rua José Severino Massa Spinelli, Adolfo Cirne, a rua das Valdivas, que é aquela rua ali do lado da CREI, da Creche da Sociedade da Esperança, assim, as ruas de lá. E aí vai do lado da Pedro II até a Rui Barbosa. E aí a Parinho tem outras localizações. Pelos locais onde vai ser disponibilizado os conjuntos habitacionais, terreno 3, terreno 2, vou focar nesses dois porque talvez o terreno não vai ter, certo? Vai ser uma área que o nome é estranho, mas no geral vai ser uma área que não vai ter cobertura. Ou seja, você vai ser, a galera do terreno 3 vai ser localizada no Padrinho de Bandeira, entendeu? E a galera do terreno 2 vai ser localizada no PSF do Tito Silva. E aí, esses PSF já não conseguem atender o fluxo de pessoas que eles atendem, imagine com esse número de pessoas que vão para lá. Então é interessante falar com a Secretaria Municipal de Saúde, certo? Para que haja uma política já pensando para a elaboração desses equipamentos. Por quê? Pela gestão, quando eu falo gestão, não é o prefeito, tá, gente? Pela gestão atual, não há possibilidade de atendimento para a gente. A gente vai ficar sem PSF para ser atendido. A gente vai ser colocado para algum lugar. Vamos lá. Outra questão. Uso do CRAS e do CEIFA, certo? Também dá para ser espaços de PSF, tá? Dá para separar um espaçozinho para ter um PSF. Ok? Aí vamos lá. A referência, Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria da Juventude, a Secretaria de Direitos Humanos, a CETRAB, etc. Né? Os espaços sociais. Todos os espaços sociais, você vai ter uma praça, você vai ter aquele espaço público, uma área aberta, aí a gente já pensa na política para a galera dos comércios. Poxa, não dá para fazer uns quiosques, uns boxes, tipo o mercado da Torre, onde você pode manter o comércio com aquela distância, espaços livres que tem que estar. Calma, depois a senão não perdeu o foco. Para ver se tem a disponibilidade de desenvolver já a questão da política pública para a galera do comércio. Por quê? Muita gente não vai ter disponibilidade de ir para certos locais, tipo o shopping popular que vai estar sendo feito, está já em planejamento, já tem licitação para isso. E aí o que acontece? Essa galera vai possivelmente para o centro, certo? E já está totalmente fora do seu nicho, porque a maioria das pessoas, o seu comércio é local. Tipo, eu compro, você é minha cliente, você é minha cliente, entende como é? E aí para isso já dá para a gente pensar no planejamento de corredores de comércio nos conjuntos habitacionais, até mesmo na questão dos galpões. Por quê? O fato de você ter comércio significa que vai haver um fluxo de pessoas, e tendo fluxo de pessoas reduz o quê? A questão da violência urbana. E aí a gente vê a questão dos conjuntos habitacionais, os 3 terrenos. No Diário Oficial, de dezembro a novembro, até o dia 10 de novembro, já saiu licitação para as empresas que vão trabalhar na condição das impostas, ainda bem, né, depois de várias reclamações. A questão como é que se diz? As empresas que vão trabalhar na construção dos conjuntos habitacionais também já saiu. E aí, após concluir, a empresa ganhar e homologar, já vai começar as obras, certo? Aí a gente tem que ficar de olho para ver se a obra, principalmente da fundação, vai estar sendo bem feita. A gente tem que focar na questão de a área vai ser nossa, a gente possivelmente vai morar lá. Quem não for morar, vai ter alguém conhecido que vai morar. Então a gente tem que aprender a acompanhar o serviço público. Todos os equipamentos públicos, a Secretaria, o CRAS, que vocês estão pensando em fazer, o CEIFA, é necessário que haja um pensamento também de derramas. Aquela velha história que eu falei dos conjuntos habitacionais. Por quê? Infelizmente, a gente adoece. Hoje você está bem. Então, se você estiver em um espaço, vamos supor, primeiro, segundo, terceiro, quarto andar, e no futuro você não puder entrar, automaticamente você vai precisar de rampa. E aí, por que a gente tem que fazer isso? A Estação Ciência é o melhor exemplo. A Estação Ciência passou muito tempo com o elevador quebrado. Ainda bem que tem a rampa. Então, é ideal que sempre tenha rampa. Você pode até não usar, mas se um dia, infelizmente, pelo histórico de falta de manutenção, o elevador não funcionar, você tem a rampa. Pessoas cadeirantes vão ter a rampa. É interessante sempre a gente pensar em políticas de acessibilidade por isso. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não sabe. Certo? Infelizmente a gente adoece. Uma simples doença, um simples problema no joelho, água no joelho, você não pode subir escadas. E aí, a questão dos conjuntos habitacionais.
se há a possibilidade de criar blocos do conjunto habitacional, separando, infelizmente, porque socialmente a gente já está separado, as principais comunidades que têm o maior volume, Ito Silva, São Rafael e Padrinho. Por quê? Infelizmente, a gente sabe a questão da violência urbana. Eu não vou entrar em detalhes com isso. A gente sabe muito bem o que acontece nas nossas comunidades. E aí o que acontece? Se determinadas pessoas que não vai com a cara de alguém de outra comunidade for para esse mesmo espaço, não vai dar certo. A gente vê essas histórias no Colinas do Sul e outros bairros, Barro das Angústias, etc. Então é interessante a gente pensar nisso. Por quê? Se todo mundo pensar nessa mesma ideia, dá certo. E aí, sobre a questão, também é interessante que todo mundo aqui se eduque a questionar. Quando eu falo questionar, é o seguinte: gente, temos a ouvidoria. A ouvidoria faz parte do sistema de queixas e reclamações do programa. Então, o que acontece? Se você não gosta de algo está a calhar, você não pode vir para cá, ou alguém que você sabe não pode vir para cá, quer dar uma sugestão, usa a ouvidoria, o WhatsApp, está lá. Eu vivo fazendo vídeos, mostrando para a galera, gente, funciona. Tu pode colocar rapidinho aquelas propostas que foram aprovadas. Muitas dessas propostas foram colocadas na ouvidoria. Falava aqui, mas também foram propostas na ouvidoria. Eu solicitei, Eduardo solicitou, Luana solicitou, muitas pessoas solicitaram essas questões em relação às... Na apresentação. Do que é necessário. É aí. E aí sobre essa questão das galerias, isso aqui é interessante. A fiscalização que teve lá não demorou uma hora. E aí é interessante que eu acho, no meu ponto de vista, somente por uma leitura de um livro chamado, de um artigo, é a delimitação de áreas de risco de João Pessoa, que a avaliação das áreas de risco na Padre do Bandeira da São Rafael, que foi onde eu presenciei, foram muito falhas. Não dá para você avaliar. Não dá para avaliar áreas de risco em 2 minutos. Eu acho. Porque são muitas coisas que têm que ser percebidas. Equipamentos que têm que ser levados e não foram. Foi tudo a olho nu. No máximo, em alguns casos, tiraram fora. Então tem que ter uma revisão. Se não dá, em todos, então, as áreas mais problemáticas. E sobre a questão, tem que fazer o máximo possível para efetivar o programa. Certo? Quando eu falo efetivar o programa, na comunicação, que a comunicação, que era muito higiênica, tivesse aqui, as coisas que estão acontecendo, poxa, porque eu estou procurando uma situação de um problema no João de Deus, no Mercado Central, o processo de licitação, eu vi um processo de licitação que a prefeitura que era para estar publicando, a gente abriu um processo de licitação, aguarde, quando as empresas ganharem, a gente anuncia. Isso é bom para as pessoas verem que o projeto está funcionando. Não é questão de eu ser a favor do projeto, não, mas isso ajuda na efetivação, porque muitas pessoas são de área de risco e desejam muito que isso dê certo. Tá? Então o que acontece, gente? Vamos aprender a cobrar mais, usar a ouvidoria da prefeitura, solicitar mais. Tem alguma demanda? Resiste. Você não sabe ler? Você pode falar no WhatsApp da ouvidoria, você pode ser uma pessoa, dizer, moça, eu não sei, eu não sei ler, tá? Eu não sei ler, então eu vou falar com você e eles vão abrir a demanda, tá bom? Você fala que o CRAS tem a possibilidade de dividir o espaço do CRAS que reserva. E eu vou lhe dar um motivo. Se você visitar os CRAS, a maioria dos CRAS tem espaços vagos. Ou seja, parte do seu equipamento é inutilizado. Tem muitas coisas que não vão ser utilizadas, então, poxa, se não há, vamos supor, não há disponibilidade de pessoal para fazer artes marciais. Tem o PSF praticamente é do tamanho de uma casa, é 3 salas. Se não tem sala para informar, Eu acho que é uma proposta super bacana. Eu acho que é super factível. Eu acho que é bacana. Ou um espaço que poderia ser, vamos supor, uma terreno. E como são 8 comunidades juntas, principalmente. Precisa. Porque, infelizmente, pela geolocalização da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde, não dá. A gente vai ficar desassistido de atendimento à saúde. Tá. Alguém mais quer falar? Não. Essa questão do atendimento atual do Programa Saúde da Família e do atendimento futuro, né? O que acontece? Do ponto de vista de número de famílias, hoje, o PSF
comunidade que vai receber a regularização fundiária e que não terá a relocalização porque está fora da situação de risco, e as famílias que hoje estão em situação de risco vão ser relocalizadas para outros terrenos, tá certo? Então, assim, ao mesmo vai acontecer nas demais comunidades. Brasília de Palha, que a gente tem um número muito pequeno de renovação, o atendimento permanece o mesmo, porém as famílias que estão relocalizadas, então, assim, acho que é importante, talvez, podemos fazer um convite para que a Secretaria de Saúde possa, o coordenador do PSF, né, entendendo, assim que a gente tiver definido quais comunidades irão para quais terrenos, né, como é que vai se dar o PSF nesse novo contexto, onde eu tenho uma parte, né, vamos pensar, PSF São Rafael, uma parte da comunidade que será relocalizada e que era atendida por aquelas agentes comunitárias de saúde, agora estão dentro de tal terreno. E a outra parte permanece. Então, assim, esse assunto ele é um assunto importante na relocalização, com certeza, faz parte do tema da temática desse comitê, e como encaminhamento, o que é possível se fazer é que se faça uma reunião, a equipe do PDC faça uma reunião e a gente convide, mas a gente tem que convidar a secretaria para mostrar qual é o plano que eles estão pensando em relação ao atendimento do programa nesse novo contexto da relocalização. Para isso, a gente tem que avançar uma casa no sentido dessa etapa, que será uma das próximas reuniões, de entender quais comunidades são indicadas para ficarem juntas em quais terrenos. Né? Então, a gente precisa avançar uma casa na próxima reunião, porque se a gente não avançar e não ser as famílias de tais comunidades irão para tal terreno, também eles não conseguem ter clareza, né? A gente sabe quais são os terrenos, mas a gente vai entender quantos apartamentos cabem em cada terreno, ou seja, quantas famílias serão relocalizadas, mas exatamente a gente ainda não tem esse desenho de quais comunidades irão para quais terrenos, tá certo? Então, acho que, do ponto de vista de esclarecimento, era isso que eu queria trazer. Obrigada. Não. E aí seria interessante que a senhora verificasse a implicação de quê? A previsão de quantos apartamentos será em cada conjunto habitacional. E aí, você só levar esses números com a média de 4 pessoas mínimas, né, de cada composição familiar, tem pessoas que são mais, tem casos que são 8, 10, e aí vai, a gente sabe muito bem o volume. Vai ser impossível o PSF Padre de Bandeira atender essa galera. E aí, do Tito Silva, como eu utilizava muito a questão da farmácia de lá, também tem a questão. O Tito Silva já não consegue atender a galera, o PSF Tito Silva está ali, a galera que tem que atender. Não dá, não consegue. Aí, com esse aumento do fluxo, certo, alguns locais vai ter uma redução, tipo o PSF Torre 1, vai ter uma redução. Isso, exato. Provavelmente vai ter um remanejamento de estratégia, eu acredito, que em alguns lugares vai ter diminuição. Só que né? o PSF Torre 1, ele não vai ter capacidade de atender o volume de pessoas do terreno 3. Não vai ter, entende? Vai estar totalmente, mesmo dividindo para a Padre de Bandeira e a Torre 1, não vai ter. Você não viu que ela falou que vai convidar o povo não para ver a estratégia? Eu acho que tudo isso vai ser estudado também com as áreas de abrangência, né? Então, acho que vai ter um Mas é que é entendimento. muito nacional de saúde básica, pela geolocalização dela, não tem nada. Eu estou falando da geolocalização. Provavelmente, o que entendemos é que o PSF é uma preocupação. A gente entendeu que o PSF é um ponto que deve ser colocado E é a porta de entrada para pensamento para esses projetos. A Carla está registrando e a gente vai encaminhar, tá? Para que seja algo a ser refletido também. O que a gente não quer é que Tito Silva Miramar perca o seu PSF. Que seja ampliado, né? Que seja modificado. Porque Esse existente não tá. a gente não pode perder esse PSF. Não vai perder porque de qualquer forma as pessoas ainda vão ficar, Se vocês ficarem no terreno 2, que é aqui do lado da alça, pela previsão, não, assim, hoje, como ali é uma área não habitável, ali não dá.
Mas pela divisão que a gente, se você der uma olhada na política nacional, como eles fazem uma mapeamento de novas áreas de construção, como fizeram no Colina do Sul, fizeram no Barro das Indústrias, e aí essa área vai ser dividida. Aí ali, pela referência atual, o terreno 3 seria Padre de Bandeira, tá? Do lado da Cagepa, seria Padre de Bandeira. E o terreno 2 seria Tito Silva. Só que Tito Silva talvez mantivesse a situação beleza, porque seria quem? A galera da Tito Silva e Santa Clara, supondo. Estou dando uma referência, tá? Que já é uma galera que é atendida por lá. Porque nem todo mundo da Santa Clara é atendido no PSF da Santa Clara. Tem alguns que pela geolocalização é lá, pô. Sim, não, pai, porque a Santa Clara não é exclusivamente a galera lá de baixo. Tem a galera lá de cima que não é atendida ali. E tem pessoas de lá que vão ser removidas. A gente pode colocar isso também como pauta da próxima reunião. É porque tu entendeu? Pelo volume de pessoas, talvez não tenha PSF. Só um minutinho, entendeu? Eu acho que, já são 5 para as 9. Acho que é uma pauta para uma próxima reunião. A gente pode discutir, trazer, de repente, os mapas para a gente pensar nisso junto, ver essa política toda que você está nos trazendo. De preferência, vamos criar pelo menos um PSF nos conjuntos. Como que ficou a proposta de pauta para as próximas reuniões? Eu acho que seria bacana a gente pensar nesses casos dos PSFs. Mas policlínica tem a questão de localização, pô. Tem uma policlínica próxima. A minha proposta é porque a minha proposta acho que foge um pouco da realidade. Seria policlínicas. É algo mais estruturado, onde os moradores pudessem ali mesmo fazer exame de sangue, que vai para o PSF. Mas tem algum PSF que faz. Que faz, No Altiplano não faz. E no bairro São José também. Lá no Padrinho também faz essa função. No Padrinho do Palmeiro. Eu já passei mais. Eu acho mais essa questão da atenção. Então, o nosso PSF não faz. Então, algo assim que ajudasse mais a atenção à comunidade. Entendeu? Coloca Essa na pauta. ouvidoria. Coloca no ouvidoria e coloca na Câmara. Mas às vezes não consegue, porque não tem aquele transporte. Muitas vezes ele que vai levar o pessoal. A coisa que foi para mim, acho que a questão do PSF é uma pauta, acho que vocês entendem como um equipamento importante nos conjuntos. Eu acho que Demais. que a gente sentar com a Secretaria de Saúde, ver as áreas de abrangência desses PSFs, ver as áreas do terreno e ver quais seriam possibilidades nesse terreno ficaria a responsabilidade de qual unidade de saúde, para ver se essa unidade de saúde de fato comportaria esse volume de moradores que chegariam, né? Acho que esse é o primeiro passo, senão a gente fica aqui numa discussão sem fim, sem saber, né? A gente tem que entender essa área de abrangência desses PSFs, ver o terreno onde está. Então, o terreno 2 hoje vai ser atendido pela PSF tal, né? Então a gente acha que não dá. Então, para isso aqui vai precisar um novo PSF. Acho que é um pouco pensar mais nesse momento. É como eu lhe disse, a questão do volume de pessoas. Só para a gente concluí-lo para o encerramento, a gente pode caminhar para o encerramento? Pessoal, acho que a gente estabeleceu uma reunião bastante importante hoje. Acho que essa estratégia de registro que vocês fazem é muito importante. Assim que a gente conquista, muitas vezes, aqueles desejos que são oriundos da comunidade. Eu acho que, mais uma vez, é importante dizer que Luciano, a Eduarda, estão aqui representando a voz de Padrinho, né? João Paulo também, Neide, você. Então, é muito bacana que a gente esteja aqui também pensando no senso comum, né? Esses registros, essas informações foram todas anotadas. A gente vai escrever um documento, isso vai ser encaminhado para a Prefeitura via ofício, para que acolha, veja, faça reflexões sobre tudo que foi anotado e ver o que vai ser acolhido e o que não foi. Na próxima reunião a gente deixa como encaminhamento a apresentação desse documento, para vocês saberem qual foi,
tá? E também a gente vai divulgar a apresentação, isso não tem problema nenhum, tá? A gente pode fazer, mandar as fotos. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Eu conto com a participação de vocês. Para os amigos que foram eleitos da CAB, conto com vocês também para que participem. Se vocês acharam que essa reunião de hoje foi mais informativa, mais palpável, a nossa intenção é que as próximas sejam mais, né? Então, convide eles para virem novamente, porque o que a gente está discutindo aqui hoje é importante. Tanto as fotos, porque do mesmo jeito que eu cantei, né? E queira que não, outras pessoas. Você também quer ser essa fala dentro ali da comunidade, quem morre, quem vive, quem está olhando. Perfeito. É isso, obrigado, gente, e boa noite. Conto com vocês para a próxima reunião, tá bem? Obrigado, foi ótimo. Até mais.